Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta e estamos tocando novamente aí o hino nacional da Hungria, porque da outra vez aqui não deu para ouvir direito. Vamos ouvir até o fim agora. Então, essa semana começa aqui com uma mensagem que eu recebi do Fabiano Cury, onde ele me manda aqui um panfleto distribuído entre os membros da Parada Gay com instruções sobre como cheirar cocaína. Então, isso saiu na Folha de São Paulo, que realmente foi distribuído pelo GLBT, Grupo de Gays, Lésbicas, Bissexuais Estrangeiros, uma cartilha de 8 páginas, para ser distribuído na Parada Gay. Então, dando instruções. Para cheirar cocaína, prefiro um canudinho individual a notas de dinheiro. Faça uma piteira de papel se for rolar um baseado. Compartilhe a droga nunca o material a ser usado. Você vê que a desculpa para isso é a famosa política de redução de danos, que é, vamos dizer, é uma indução. Claro, a redução de danos é uma pinóia. Isso aí é uma indução ao consumo de drogas, financiada com dinheiro público. E por bons motivos, porque o nosso governo é sócio das Farc. Tá certo? Tem não sei se o governo ganha dinheiro com isso. Se alguém do PT ou do governo ganha dinheiro com isso. Mas ganho político é evidente que tem. Tá certo? E isso já seria suficiente, vamos dizer, para qualificá-los a todos como criminosos e botar todos na cadeia. Se há uma parceria entre um partido político legal e uma organização criminosa que está matando o brasileiro a rodo, quer dizer, não só através da distribuição de cocaína, mas através dessa constante colaboração com os grupos organizados de assassinos do PCC e do Comando Vermelho, essa simples parceria política já é suficiente para qualificar o PT de partido criminoso. É um partido que não poderia existir. Preste atenção, o PT não pode existir. Um partido que faz parceria com narcotraficantes durante anos a fio, ele em si é uma organização criminosa. E o governo brasileiro é uma organização criminosa. E o principal criminoso de todos é o seu Lula da Silva, que foi ele que articulou essa parceria como fundador e presidente do Foro de São Paulo. A coisa é de uma gravidade tão grande, que as pessoas têm medo de ouvir. Eu acho que a pior das covardias é a covardia intelectual. Quer dizer, o sujeito que não quer ver a realidade, ele teme a realidade, ele se esconde embaixo da mesa para não ver o que está acontecendo. Por quê? Porque se ele souber o que está acontecendo, daí ele vai ter que reagir. Isso ele não quer de jeito nenhum. Então ele prefere negar o que está acontecendo. E o Brasil inteiro tem dado mostras de covardia, tá certo? Pelo menos a classe falante do Brasil inteiro tem dado uma mostra de covardia, porque não quer falar do Foro de São Paulo. Se for falar do Foro de São Paulo, vai ter que falar desta parceria do PT com as Farc. Parceria que é nítida e clara nas próprias atas do PT. Quer dizer, o PT se compromete ali, na época era o Lula, o presidente do Foro de São Paulo, se compromete a dar apoio incondicional às Farc, considerando qualquer ataque às Farc como terrorismo de Estado. E o PT tem sido fiel a esse compromisso desde então. E a Farc, naturalmente, lhe retribui. A Farc apoia o PT em tudo. E mais recentemente, as Farc soltaram aquela mensagem, ao 15º aniversário do Foro de São Paulo, a última Assembleia do Foro de São Paulo, reconhecendo que foi o PT que salvou o movimento comunista na América Latina, tá certo? E estão fazendo maiores elogios ao PT por ter feito esta obra maravilhosa de ter restaurado na América Latina este flagelo que no resto do mundo já estava sendo abandonado. Quer dizer,
o Brasil e a América Latina vai ter o privilégio de ser a última região comunista do mundo. Quer dizer, quando todo mundo já está esquecendo isso, os chineses nem sabem mais como voltar ao comunismo, ele tem aquela organização política comunista, mas a economia já não é comunista mais, os chineses nem sabem mais como voltar ao comunismo, né? O pessoal da Europa Oriental não quer nem ouvir falar disso, tem horror desta coisa. E, no entanto, o Brasil está querendo. Quer dizer, o Brasil é um país catador de lixo. O que os outros jogam no lixo, a gente vai lá e pega, graças ao PT. E pior que está fazendo isso por meio de associação com criminosos que estão treinando outros criminosos para matar 50 mil brasileiros por ano. Tá certo? É claro que o partido que faz isso é uma organização criminosa. Então, também não tem nada de estranho que ele invente esta política de redução de danos, que é indução ao consumo de droga porque interessa. Tá certo? Agora, se vem com essa desculpa, não, nós não queremos difundir as drogas, nós queremos apenas instruir as pessoas para que, se elas usarem as drogas, elas se prejudiquem menos. Vem com essa desculpa. E, bom, vamos analisar a seguinte coisa. Você acha que se fosse, vamos dizer, uma parada evangélica, tá certo? Ou durante a visita do Papa foi preciso, né, distribuir folhetos sobre como usar droga? Não, porque aquela população não usa droga, tá certo? Quando é uma parada evangélica, ou quando reúnem milhões de pessoas ali, né, como esse pastor R.R. Soares reúne toda semana, tá certo? Milhares de pessoas, alguma vez teve que distribuir para eles folhetos sobre como usar drogas? É claro que não, porque esse pessoal não usa droga. Então, este grupo, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, ao distribuir esse folheto, está confessando que a população de que eles tratam, a população que está associada a ele, é a população de drogados, é a população de toxicômanos, tá certo? E certamente o índice de toxicômano ali deve ser muito maior do que na média da população, tá certo? Porque nem mesmo num jogo de futebol, onde reúne um montão de brasileiros para ter futebol, você tem que distribuir uma porcaria dessa. Por quê? Porque o pessoal não vai ali cheirar coca. Agora, na parada gay vai. Na parada gay pode e é lícito. Agora, a coisa mais extraordinária, tá certo? Que o delegado do Wuxlander Ferreira Neto, do DINARC, diz que ele vai investigar o evento e diz aqui, o lançamento de um panfleto assim mostra que a parada reconhece que lá se vai usar cocaína e maconha. E ainda acrescenta dizendo que esse panfleto é uma aberração, um incentivo ao uso de drogas e ao tráfico, que são crimes. É claro, isso é indução ao crime. Agora, isto não é por parte do movimento gay, ou daquela entidade, ou daquela outra entidade. Não, isto é o conjunto. O conjunto da esquerda brasileira está empenhado em drogar o país, em promover a criminalidade e em dar autoridade ao crime. Preste atenção, o que nós estamos vendo é um caso como o Dr. Mabuse, quer dizer, a Revolução dos Loucos. Não sei se vocês assistiram o filme do Fritz Lang, Dr. Mabuse, que é um filme de 1930. Eu considero um dos 5 ou 6 melhores filmes de todos os tempos. O Dr. Mabuse é um criminoso, é um gênio do crime, que usava, então, vamos dizer, ele começou como jogador usando a hipnose para ele dominar os seus antagonistas e tomar todo o dinheiro deles. E assim foi, ele conseguiu com isso dinheiro para montar uma organização criminosa monstra que faz atentados por toda a Europa, espalhar atentados. Os atentados são muito esquisitos porque eles aparentemente não fazem sentido, tá certo? Eles são uma coisa sem propósito. Né? Mas daí ele está, enquanto isso, ele está escrevendo um tratado que se chama O Império do Crime, no qual ele mostra que é necessário fazer esses atentados, e quanto mais absurdos eles forem, melhor, porque aí as pessoas ficam mais aterrorizadas ainda, porque elas não encontram uma explicação, e isso as tornará dóceis para que ele consiga implantar, então, o Império do Crime, a nova era da humanidade, que é o Império do Crime. Então o Dr. Mabuse é descoberto, é preso e é posto no manicômio judiciário. Descobrem que ele é paranoico, megalômano, botam ele no manicômio judiciário. Mas lá dentro ele continua escrevendo o seu livro e continua fazendo planos, né, para os atentados. E os atentados continuam acontecendo. Quer dizer que ele, de dentro do hospício, ele está coordenando a Revolução Europeia. Tá certo? E agora, o mais bonito da história é o seguinte, quem é o negro que ele usa como instrumento, como mensageiro, tá certo? E como instrumento passivo para atuar no mundo lá fora? Quem é o oficial de ligação entre ele e os seus subordinados, né, na sua organização criminosa espalhada por toda a Europa? É o próprio diretor do hospício, é o diretor do manicômio judiciário. Ele domina mentalmente o negro, tá entendendo? E faz o diretor do hospício, o médico, trabalhar para ele. E o que está acontecendo agora é exatamente isto. Quer dizer, esse pessoal vem com propostas absolutamente loucas,
de promoção da criminalidade, tá certo? E vem com um discurso moralista, quer dizer, é o crime fazendo exigências à sociedade. Vocês veem que agora, por exemplo, os nossos jornais, quando mencionam os assassinos do menino João Hélio, por exemplo, ou mencionam o Champinha, eles não dizem mais o assassino de não sei quem, eles dizem o jovem envolvido no assassinato. Envolvido? Como envolvido? Tá certo? Envolvido é uma pessoa que foi envolvida por um terceiro. Envolvido o caralho, é o assassino, o monstro, tá entendendo? Esses meninos são monstros. Esses meninos não vão se recuperar nunca mais. Tá certo? Então tem que chamar assassino de assassino, mas não pode, porque é feio. Tá certo? Só quem você pode chamar de assassino, sabe quem é? O pastor que está fazendo pregação e que cita, né, um versículo da Bíblia contra o homossexualismo. Esse é chamado de assassino. Porque você está matando gays com isto. Agora, o garoto que matou lá o João Hélio, não, esse não é um assassino, esse é apenas um jovem envolvido. Quer dizer, esta total inversão dos sentimentos morais humanos, essa é uma coisa de um cinismo e de uma monstruosidade, só comparável mesmo ao caso do Dr. Mabuse. E nós estamos assistindo tudo isso, tá certo? E as pessoas no máximo reagem um pedacinho, elas não percebem a articulação total. Por exemplo, legislações como esta maldita PL aí que está para ser votado no Congresso, estão aparecendo simultaneamente em quase todos os países do mundo. Agora me apresentaram aqui nos Estados Unidos, apresentaram na Inglaterra. Você acha que isso acontece por acaso? Isso é um movimento enorme. Nós sabemos quem organiza, quem financia. Quer dizer, são as mesmas organizações. Aqui, por exemplo, é a Fundação Ford que paga toda esta merda, tá entendendo? Então, e a Fundação Ford está ligada, evidentemente, a um projeto globalista. Quer dizer, um projeto do Império Mundial. Onde essas 200 famílias, tá entendendo? Que já transcenderam o capitalismo, é o que eu chamo de metacapitalista. Metacapitalista é o que ganhou tanto dinheiro com o capitalismo que ele não aceita mais a regra do jogo capitalista, ele quer agora ser o dono do Estado, ele não quer mais a concorrência, tá certo? Então ele sufoca o capitalismo, e é por isso mesmo que ele se une com os movimentos socialistas, porque a forma de poder que ele quer agora não é simplesmente o poder econômico, o poder da concorrência, não, agora é o poder político-militar, ele quer isso na mão dele, tá certo? Quer dizer, cria uma espécie de nova aristocracia, tá, né? A nova aristocracia, então, se une com esses chamados movimentos sociais, paga, enche os caras de dinheiro, por exemplo, a MST recebe dinheiro dessa gente a rodo, tá entendendo? E então estão quebrando todas as instituições democráticas do mundo e criando esta nova oligarquia mundial que baixa leis assim, vamos dizer, num instante, numa semana. Eles dizem, tem que ter uma lei assim, no mesmo instante, todos os países do mundo começam a aparecer projeto de lei e aquela coisa, por mais absurda que seja, começa a ser adotada em tudo quanto é lugar uniformemente. Então, e esses caras ainda dizem que estão lutando pela liberdade, pelos direitos. Então, nada, estão criando a maior ditadura, uma ditadura mundial, é uma coisa nojenta, uma coisa temível, coisa horrorosa, tá entendendo? E nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Não é que nós não podemos aceitar a lei, nós não podemos aceitar discuti-la. Porque notem o detalhe. Vocês, alguma vez na história humana, tá certo? Os heterossexuais fizeram um movimento para proclamar que todas e quaisquer condutas heterossexuais são respeitáveis, igualmente respeitáveis e ninguém pode falar mal delas? Não. As condutas heterossexuais, em geral, são imorais. Só algumas são morais. Né? Isso quer dizer, só aquelas que são, vamos dizer, reguladas pela sociedade para a constituição de família e para a proteção das crianças decorrentes nascidas desse ato e assim por diante. Agora, o sujeito sai comendo todo mundo, comendo a mulher do vizinho, comendo todo mundo. Né? Isso, todo mundo sempre reconheceu que é imoral. Nenhum heterossexual exige que essas coisas sejam respeitadas, e muito menos que não se possa falar mal delas. Agora, no caso homossexual, eles querem que a gente aceite como morais e inatacáveis todas as atividades homossexuais. Todas elas. Quer dizer que sauna gay, suruba, ou o que eles chamavam de navio negreiro, tudo isso nós não podemos mais falar mal. E agora, eles querem, vamos dizer, vem com esta farsa da união monogâmica, né? Eu digo, olha, a união monogâmica gay, as únicas que eu vi na minha vida, eu vi uma união monogâmica entre lésbicas, entre homossexual e masculino, jamais vi. Tá vendo? O que vi era o seguinte, os caras viviam juntos e eram parceiros no desfrute dos seus respectivos amantes. Eram tão fiéis um ao outro que até faziam suruba junto, iam uma suruba, né? Isso é o que eu vi. Pode ser que exista algum casalzinho homossexual que é quase uma família, mas eu nunca vi.
E olha, eu estou com 60 anos de idade, tenho alguma experiência da vida, porra. Quer dizer que, veja, a capacidade da união monogâmica heterossexual para, primeiro, tornar-se uma união estável. Segundo, constituir família. Terceiro, criar as crianças e transformá-las em bons cidadãos. Esta coisa é a capacidade que está abundantemente provada ao longo de toda a história. Isso é a coisa mais provada do universo, que a família é capaz de fazer isso. Agora, que um casal gay é capaz de fazer a mesma coisa, essa é apenas uma hipótese rebuscada, artificiosa, tá certo? E que não tem prova nenhuma. Quer dizer, nós vamos agora nivelar uma simples presunção, uma simples afirmativa do movimento gay, vale mais do que toda a experiência humana milenar. Quer dizer, eles devem realmente ser muito sábios, porque pelo simples fato de eles dizerem uma coisa, isso vale tanto quanto a experiência que a humanidade inteira confirmou ao longo dos milênios. Então, isso é que é autoridade intelectual, mais é prosa, né? Agora, vamos dizer, este tratamento, vamos dizer que esta lei dá, né, nivelando toda e qualquer conduta homossexual, tá certo? Seja sexo grupal, seja qualquer coisa, né? Nivelando isto à convivência familiar de homem e mulher, isso é um assinte. A gente não pode aceitar nem discutir isto. A ideia em si é criminosa. Está entendendo? Porque ela já, por si mesma, ela já é como um vírus de computador. Na hora que isto entra em circulação, as pessoas já começam a raciocinar tudo confusamente. Elas já caem no engodo e aceitam discutir nos termos em que a coisa foi equacionada por estes, vamos dizer, estrategistas ardilosos, maliciosos, que só querem confundir a cabeça dos outros. Confundir para quê? Para proteger os gays de perseguição. Os gays não estão sendo perseguidos merda nenhuma. Ora, porra. Que eu saiba, está havendo matança de cristão no mundo, isso sim. Tá certo que, de acordo com o cálculo do Michael Horowitz, que é o sujeito que mais estudou isso durante a década de 90, naquela década chegou a morrer 100 mil por ano. Tá certo? E não se fez movimento nenhum para protegê-los. Agora, gay, quando eles se queixam, vocês estão sendo perseguidos. O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Você foi perseguido? Ele fez uma piadinha de mim. Ele me olhou feio. Tá certo? Ele usou uma palavra discriminatória, disse que eu sou viado. Isso é perseguição que eles se queixam. Por isso é ridículo. Isso é ridículo. Agora, nós queremos, vamos dizer, achar que esta comunidade que é vítima de piadinhas, tá certo? Precisa de mais proteção do que as comunidades que estão sendo vítimas de genocídio nesse momento. Isso já é. A pessoa que aceita discutir a coisa nesses termos, ela já se corrompeu naquele mesmo momento. Quer dizer, ela já está estragada, já está emburrecida, já está hipnotizada. Então, o simples fato do parlamento aceitar discutir isto, quando era para rejeitar em limine, dizer, não, essa proposta não se discute, nós não vamos nos rebaixar, isso aqui não é um puteiro, isso aqui não é um hospício, tá certo? Se você quer um projeto de lei, apresente alguma coisa que seja humanamente discutível, isso aí não é discutível, tá certo? O simples fato de aceitar essa discussão já corrompe o parlamento. Então, peraí, tem alguém no telefone, vamos lá. Alô? Olavo? Eu? Tudo bom? Tudo bom? Você estava falando aí dos... Aqui é o Luiz falando? Guilherme de Campinas, tudo bem? Não entendi teu nome, peraí. Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas. Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo certo. Você estava falando aí dos fascismos homossexuais, né? Aham. E você viu que na Austrália eles conseguiram proibir a entrada de héteros num bar lá, num bar gay? Mas eles conseguem o que quiserem, porque a coisa vem na base da imposição, desde cima, tá certo? E não interessa se a população está contra. Veja que nós estamos entrando numa era de ditadura mundial, onde as leis vêm prontas da ONU e dessas fundações bilionárias, e elas são aprovadas de qualquer maneira contra a vontade da maioria da população. Quer dizer, a democracia está acabando dentro dos nossos olhos. Quer dizer, você conserva... Como eu disse, o Dr. Mabuse usava o diretor do hospício como instrumento para a realização dos seus planos criminosos e loucos. Esses caras, eles usam a estrutura da democracia para acabar com a liberdade, para impor uma nova forma de governo, tá certo? Onde qualquer imposição arbitrária desses grupos enormemente ambiciosos tem que ser aceita imediatamente. É isso que está acontecendo dentro da nossa cara. Não é uma questão de... O sexo não tem nada a ver com a história, não. É um negócio muito mais grave. Mas foi uma coisa assim muito esfarrapada, porque inclusive a desculpa que eles deram é que
é que não estavam indo simpatizantes, mas sim plateia para ver os homossexuais lá no bar. Então aí o bar entrou com um pedido na justiça e conseguiu uma ordem judicial lá na Austrália proibindo a entrada de heterossexuais no Mas bar. eu não estou dizendo para você que quando eles dizem que estamos discriminados é porque tem alguém olhando para eles. Sabe que nem criança de escola, né? Mãe, ele está me olhando. É assim, porra! É disso que esses filhos da puta estão reclamando? Enquanto cristãos estão sendo mortos aí, enquanto judeus estão sendo surrados nas ruas de Paris a 3x2, sem ter feito nada, né? E daí qualquer gay que morre, quando quase a totalidade dos casos é o garoto de programa que mata gay. Você acha que o garoto de programa que vai pra cama com gay é o quê? É heterossexual, pai de família, cristão evangélico? Ora, vá pra merda. O que é isso, porra? É outro homossexual igual a ele? E são esses que matam. Tá certo? Agora, essa semana aconteceu, morreu mais um lá. Quem matou? Outro gay. E nós levamos a culpa. Quem leva a culpa é o pastor evangélico, é o padre católico, é o rabino. O que é isso? Nós estamos permitindo que essa gente minta contra nós na nossa cara. Você está entendendo? A situação é muito preocupante. Eu não acreditei quando eu li essa notícia. Não, tem que ter uma reação assim severa, tá certo? Tem que criminalizar essa coisa, tem que mostrar má intenção, mostrar que, vamos dizer, tudo isso é feito de má fé e o intuito é criminoso. Uhum. Tá certo? Não é discutir, não tem nada que discutir democraticamente. Discute democraticamente, vamos dizer, ideias que não trazem em si um insulto à pessoa com quem você está discutindo. Se eu chegar para você e dizer, olha, aqui, vamos discutir cientificamente se a sua mãe é puta ou não. Você topa essa discussão? É claro. Aí você fica bravo, eu digo, você não está preparado para o debate democrático? Que coisa, você já devia ficar bravo desse jeito. Então, se não, o sujeito vem com uma proposta insultuosa, humilhante e quer que a gente responda serenamente. Então, a resposta é aquelas 4 palavras, vai tomar no cu, que em inglês é melhor porque é mais breve, é fuck you. Entendeu? Então, não tem... não há outra resposta possível. Tá entendendo? Uhum. Bom, eu vou deixar de fazer o programa aí. Eu só liguei porque eu vi que você estava falando de novo desse assunto e resolvi... Mas não, existe o assunto, esse é a coisa mais perigosa que está acontecendo no Brasil. Uhum. Hugo Chávez, perto disso, é fichinha. Porque o Hugo Chávez está lá na Venezuela, tá certo? E ele está usando aqueles velhos métodos comunistas de sempre. Agora esses caras não, eles inventaram um jeito de repentinamente dar a um grupo político o poder de mandar para a cadeia quem ele quiser. Você está entendendo? Uhum. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, isso é inaceitável. E não só inaceitável, não é que tem que rejeitar. Tem que rejeitar essa proposta e criminalizar quem a apresentou. O lugar dos autores desse projeto é na cadeia. Mais propriamente no manicômio judiciário. São sociopatas perigosos, são inimigos da sociedade humana, são inimigos da própria comunidade gay. Porque eles estão transformando a comunidade gay em instrumento de crime. Você vê, eu nunca abri a minha boca para falar mal de uma pessoa por causa da conduta sexual dela. Você está entendendo? Porque, veja, eu acho que uma das coisas mais feias que tem no Brasil é essa mania que as pessoas têm de ter opinião sobre os outros. Cada brasileiro, na cabeça dele, tem um catálogo de pessoas com todas as qualidades e defeitos que ele vê na pessoa. Ele faz questão de ter opinião sobre todo mundo. E ao contrário, eu sempre fiz questão de não ter opinião sobre ninguém. Eu tenho opinião sobre assuntos, opinião sobre coisas. Sobre pessoas, não. Quer dizer, tem ato que a gente diz, bom, a conduta do negro é filho da puta, que não quer dizer que ele seja filho da puta intrínseco, tá entendendo? Porque ele pode mudar amanhã ou depois. Outra coisa, transformar as nossas antipatias, simpatias e antipatias, quer dizer, em opiniões publicamente expressáveis, isso é coisa de desocupado, isso não se faz. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, nunca falei mal de ninguém por causa da conduta sexual. E não dou palpite na vida sexual de ninguém. Não faço isso. Agora, de repente, né, esses caras vêm nos impor esta coisa. Isso não é, vamos dizer, isso não é nem por motivo sexual e nem é para proteger a comunidade perseguida, porque ela não é perseguida. Quem é capaz de fazer uma passeata desse tamanho, tá certo? Não é a comunidade perseguida, é uma comunidade poderosa, é uma classe importante, vamos dizer, uma faixa importante e rica dos consumidores. Tá entendendo? Então não são perseguidos de maneira alguma. Então o motivo é outro. O motivo é o seguinte, a conquista repentina de uma quantidade de poder imensurável através de um truque legislativo.
Isso é um golpe de Estado. Esta proposta de lei é um golpe de Estado. E as pessoas não estão percebendo. Está compreendendo? Compreendendo. Imagina se algum conservador resolvesse colocar um projeto criminalizando a cristofobia. Pois é. Seria só que é o seguinte. Você vê, Cristo é Cristo, tá certo? E a religião cristã foi ela que criou a nossa civilização, criou todos esses direitos que as pessoas conhecem, os educou, tá certo? Cultivou a inteligência de cada um para que se tornasse aquilo que são hoje, tá certo? Agora, e o homossexualismo deu o que para a humanidade? Qual é o grande benefício que nos traz? Veja, uma pessoa que fica rezando por mim fez algo por mim. Esse pessoal, vamos dizer, tantas pessoas, vamos dizer, freiras, monges, etc., que deram a vida pelos outros, que ficam lá cuidando de doente em hospital, e que fazem isso há milênios, estão fazendo algo pela humanidade. Agora o sujeito vai para a esquina, dá o cu e acha que ele tem mais mérito que isso por causa disso? Não pode aceitar isso aí. Você quer dar, mas não venha dizer que é um mérito e que isso te torna superior a mim. Você está entendendo? Porque isso é o racismo. E vamos dizer, isso é a discriminação mais odiosa que tem. Quer dizer, pelo simples fato que o nego deu o cu, chupou a piroca, ele tem autoridade agora sobre mim. A gente não pode, isso é psicótico, é demente. A gente não pode aceitar isso nem um minuto. Quer dizer, eu fico indignado com esses padres, pastores que chegam a dizer, começam a dizer, não, porque eu respeito a sua opção. Mas não tem nada o que respeitar, não tem o que ofender, mas também não tem. Eu não vou falar mal do cara por causa disso, mas não vou dizer que ele se tornou respeitável só porque deu o cu, porra. Exatamente. Não tem sentido isso. E pior, você dizer, isso é tão respeitável quanto a minha religião? Ora, meu Deus do céu, quer dizer que milênios de sacrifício, de prece, de estudo, de concentração, de ascese, de jejum, de esforço pelo bem da humanidade, vale o mesmo que o sujeito ir dar o cu pro outro, ou comer o cu do outro? Oh, porra! E ainda querem que eu fale disso em linguagem educada? Não tem sentido! Então, pode passar essa lei, eu não obedeço e vou pregar a desobediência civil. Vou pregar e vou conseguir. Tá entendendo? Se depender de mim, os brasileiros não vão obedecer essa lei, não. Elas vão tirar vocês do parlamento. Vocês não vão se eleger nem vereador em São Tomé das Letras depois disso, seus vagabundos que votaram nisso. Então vamos lá, vamos em frente. Abraço, Olavo. Abração, tudo de bom. Muito bem. Agora aqui, a Cisley me manda uma profecia do general Mourão Filho, que escreveu no começo dos anos 70. Ponha-se na presidência qualquer medíocre, louco ou semi-analfabeto, e 24 horas depois a ordem de aduladores estará à sua volta, brandindo o elogio como arma, convencendo-o de que é um gênio político, um grande homem, e de que tudo o que faz está certo. Em pouco tempo transforma-se um ignorante em um sábio, um louco em um gênio equilibrado, um primário em um estadista. E o homem nessa posição, empunhando as rédeas de um poder praticamente sem limites, embriagado pela bajulação, transforma-se num monstro perigoso. Isso foi dito pelo general Olímpio Mourão Filho, um dos homens mais corajosos desse país, nos anos 70. Ele estava com toda razão, porque é exatamente isso que está acontecendo. Agora, quando fala que vão cercar e bajulá-lo, é o que fizeram todos esses banqueiros, o alto empresariado brasileiro, foi tudo lá puxar saco de Lula, dizendo, que bom que estão operando na presidência. O Lula não é operário coisa nenhuma, o Lula é empresário. O Lula tem uma empreiteira, o filho dele é empresário. Como que pode ser operário? Veja bem, vocês lembram do velho Camargo Correia, o Zé Camargo? O Zé Camargo começou como carroceiro, ele começou muito mais baixo que o Lula, porque o Lula é operário qualificado. E ele não trabalhou de carroceiro 2 anos, como o Lula trabalhou de metalúrgico 2 anos. Não, ele trabalhou 10 ou 15. Depois começou a empresa dele, fez negócio de transporte, entrou na construção civil e ficou milionário. Ninguém chamava o Zé Camargo de operário, porra! Agora, o Lula continua sendo operário, apesar de ser empresário há muito tempo e do filho dele ser um empresário também milionário. Que farsa é essa? Agora, pega, toda essa gente aceitou isso. Os donos da Folha de São Paulo, o seu Otávio Frias, o pessoal do Estadão aceitou isso, o pessoal do Banco Itaú aceitou isso, todo esse beautiful people, esses milionários de merda, todos eles aceitaram isso. E estão enganando o país. Essa é uma conduta absolutamente criminosa.
Não se pode chamar de operário um homem que foi operário 30 anos atrás e que agora é empresário. Não se pode fazer isto e vender esse candidato ao povo como se fosse ele um operário. Isto é fraude, isto é estelionato eleitoral e todo mundo foi cúmplice nisso. Quer dizer, se amanhã fecharem a Folha de São Paulo, fecharem o Globo, eu vou ficar com dó? Ora, porra! Quer dizer, eles criam esse monstro e depois ficam com medo que o monstro faça com eles a mesma coisa que o Chaves está fazendo. Daí começa todo mundo a tremer. E falar da liberdade da imprensa, da democracia. Mas foram vocês que fizeram isso, porra! Não foi por falta de aviso. Eu há mais de 15 anos estou explicando tudo o que esse cara vai fazer. Eu com anos de antecedência digo o que ele vai fazer e ele faz exatamente o que eu disse. Tá certo? Então, das duas, uma. Ou eu que estou transmitindo ordens para ele, ou eu estou analisando a coisa certa e ele tá e estou na razão, porra. Tá entendendo? Quer dizer, ou eu sou o cérebro oculto do Lula, né? Ou eu sou um analista que está dizendo a verdade. Vocês escolham, porra. Né? Então, eu acho que ninguém dessa elite brasileira tem nada que reclamar, porque eles são os pais da criança. Agora, veja aqui esta mensagem. Enrico Jerônimo. Para todo católico, ele mandou a Fórum de Leitores do Estado de São Paulo. Para todo católico, a hóstia consagrada é o próprio corpo de Cristo. É claro, é verdade que o não católico, não cristão, não entende isso. Ele entende esse símbolo, mas tem que entender. A imagem publicada na página C6 do Estado, de 11 de junho, ridicularizando o próprio Cristo e comparando-o a um preservativo, é uma blasfêmia, uma ofensa grave a Deus e a todos os católicos. Ele tem toda a razão, Henrico. Você está montado na razão. Agora, acontece o seguinte, que para que existe igreja? Para que existe cura metropolitana? Existe para puxar o saco do MST. Isso é tudo um bando de comunista farsante. Esses caras não são bispo nem cardeal, coisa nenhuma. Não são nem cristão, porra. Você quando é que vai perceber isso? Que esse negócio tá podre. Que não se pode mais aceitar a autoridade dessas pessoas apenas pelo cargo nominal. Eu digo, se você é cristão, se você é católico, mostre isso para mim. Tá certo? Exemplifique o Cristo, porra. Tá certo? Agora, fica usando o Cristo como gazua para tirar dinheiro dos outros. Tá certo? Então, o sujeito corrompe a igreja por dentro e, claro, daí ela se torna indefesa quando atacada de fora, mas é sempre assim. Antônio Gramsci, na década de 30, já dizia, nós não devemos tentar destruir a igreja, nós devemos entrar dentro dela, corroê-la por dentro e usá-la como megafone para a nossa propaganda, que é exatamente o que estão fazendo. O homem disse isso há 70 anos e estão fazendo exatamente a mesma coisa. O que foi esta porcaria desse Concílio Vaticano II? Foi isto. O Concílio Vaticano II foi a liquidação. Você está entendendo? Quer dizer, vendendo a igreja a baixo preço, vendendo para Moscou, vendendo para o movimento comunista. Agora, veja, quer ver onde é que começa a vulnerabilidade da humanidade a essas reivindicações absurdas de gay? Começa da seguinte maneira. Você veja que a igreja, o Vaticano, não vou identificar essa elite vaticana com a igreja, porque senão eu estou atacando o corpo de Cristo. Não, estou falando da administração, a turma, apenas a burocracia, tá certo? Não a igreja em si mesmo, o corpo de Cristo, que é a totalidade dos fiéis e dos santos e dos mártires. Não é disso que eu estou falando da burocracia, dos manipuladores que estão lá dentro. Esta gente continua pregando a mesma moral sexual de 2000 anos atrás. Igualzinha. Não fizeram uma concessão. Agora, e aí eles continuam rígidos e inflexíveis. E, no entanto, são lenientes, são tolerantes com coisas como o governo Pol Pot. E aí, na década de 60, assina aquele pacto de Metz, praticamente vendendo a igreja, oferecendo a igreja a baixo preço para o governo de Moscou. Compare essas duas coisas e veja qual é o efeito que isso tem no subconsciente da população. Você fica achando que o moleque tocar punheta no banheiro é mais grave do que fazer um genocídio, do que matar 3 milhões de pessoas que nem Pol Pot. Porque no primeiro caso a igreja reclama, agora no segundo não reclama. Quer dizer, isso é uma coisa calculada para desorientar a pessoa e deixar ela vulnerável, para quebrar a estrutura da moralidade. Porque você vê, o senso moral humano é um senso hierárquico. O que diz o primeiro mandamento? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, o primeiro mandamento, ele introduz um princípio de hierarquia, que diz as primeiras coisas primeiro, o mais importante primeiro. Se você perde o senso dessa hierarquia, do mais importante e menos importante, a sua alma está corrompida.
Então, quando você acha mais importante você policiar os moleques para ver se eles estão tocando punheta no banheiro do que você amarrar a mão dos comunistas que estão matando gente pra caramba, você está corrompendo as pessoas. E pior, esse pessoal estudou teologia, eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão fazendo isso por engano. É gente profundamente corrupta e corruptora. E a alta hierarquia da igreja está cheia de gente assim que está lá para destruir a igreja e desmoralizá-la. E é por isso que a igreja depois já não pode se defender quando aparece alguém e faz isso. Coloca lá o Cristo como se fosse uma camisinha. Você está entendendo? Então é o seguinte, não espere bispo, não espere cardeal, não espere sacana nenhum. Reajam vocês. Vocês são fiéis ao Cristo, tá certo? Vocês têm Cristo no coração. E se você não é cristão, se você é judeu, tá certo? Você tem o mesmo Deus nosso no coração. Você tem uma diferença teológica com a gente, mas o Deus é o mesmo e vocês são fiéis. Tá certo? E já provaram sua fidelidade ao longo de milênios. Vamos nos juntar, tá certo? Cristão judeu tem que ir junto, tá certo? Nós temos nossas dificuldades teológicas, mas essas podem se discutir racionalmente depois, tá certo? Racionalmente e fraternalmente. Agora, os caras que estão vindo em cima da gente são inimigos, eles não querem discussão fraternal, não, eles querem matar a gente, porra. Tá certo? Quer dizer, soma bem, vocês sabem o que essas ideologias, vamos dizer, de massa são capazes de fazer. O que fizeram na Alemanha, o que fizeram na Rússia, o que fizeram na China. Isso é brincadeira. Tá certo? E não importa qual é o pretexto. Agora, esse negócio de gay é pretexto. É pretexto para que põe um golpe de Estado, para dar para um grupo um poder incomensurável. Então, vamos nos unir e vamos agir. Olha, eu vou anunciar para vocês duas coisas. Primeiro, esse negócio desse projeto de lei, eu vou fazer um manifesto público disso aí, vou botar na internet e vou coletar assinaturas. Aguarde alguns dias que eu vou lançar esse negócio. Tá certo? E a coisa é assim, não aceitamos nem mesmo discutir, não aceitamos o nivelamento. Tá certo? Não aceitamos, vamos dizer, que a nossa conduta, vamos dizer, que a conduta de pessoas que constituíram família, que se sacrificaram para isso, para criar filhos. Não é por nada, eu criei 8, porra. Tá entendendo? Custou muito esforço, criou na base do amor, tá entendendo? E a aptidão da família heterossexual, a família monogâmica para criar filhos está mais do que provada. Tá certo? E de repente tem a presunção desses homossexuais que nunca fizeram isso, que nunca criaram ninguém, tá certo? E afirmam que são capazes de fazer a mesma coisa e nós temos que aceitar. E eles querem se nivelar a nós, e não só se nivelar, querem ficar acima de nós e nos julgar e nos mandar para a cadeia. Ora, então nós temos que afirmar de cara, nós jamais sairá da nossa boca palavras, vamos dizer, de condenação para humilhar as pessoas por causa da sua orientação sexual. Eu não farei isso, não admito que se faça. Eu já comprei briga na rua, né, para defender um traveco que estava apanhando lá, tá entendendo? 2 caras batendo, fui eu e uma moça, tá entendendo? O resto da cambada, todo mundo olhando e vendo aqui. Daí foi eu e uma moça e fomos lá em cima, avançamos em cima dos caras, né? E daí eles pararam. E ainda demos sorte porque a gente ia acabar apanhando, eles estavam em mais. Mas daí apareceu a polícia. Mas o nosso blefe funcionou, nós fomos para cima deles, gritando, eles pararam. Quer dizer, a única vez que eu interferi nessa coisa gay foi em defesa de um desses, você tá entendendo? Nunca mais tive uma atitude pública com relação a isso. Então, não admito que eles sejam humilhados, que sejam perseguidos, que sejam criminosos. Não admito de maneira alguma. Mas espera um pouquinho. Querer achar que a coisa é respeitável, eu falo, não tem nada de respeitável, é apenas um gosto que você tem. Não é nem respeitável, nem abominável. É que nem o sujeito, vamos dizer, eu gosto sei lá, de bala de hortelã e tenho que ser respeitado por causa disso. O conceito de respeito não se aplica aí, pô, totalmente extemporâneo. Então, não aceito isso, mas muito menos aceito o nivelamento. E muito menos o rebaixamento. Tá certo? Tem alguém na linha. Pera aí, mas eu tenho que dar um aviso. Espera um pouquinho, pera. Vai esperar, acabar meu aviso aqui. Então, o aviso é o seguinte. Em setembro, eu vou dar um curso aqui nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, sobre o fenômeno da paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva é um fenômeno que eu descobri, um fenômeno histórico que eu descobri, que é o deslocamento entre o eixo da construção teórica na obra de um filósofo e o eixo da experiência real que o sujeito tem. Quer dizer, ele está vendo uma coisa e está teorizando outra. Tá certo? Não tem nada a ver com o negócio de, vamos dizer, de hipocrisia, não sei o quê. Não, é um defeito cognitivo mesmo, tá entendendo? E eu descobri esse negócio e estou rastreando isso faz vários anos e vou dar um curso sobre isso aqui. Quem tiver interessado,
Então, a inscrição é no telefone 041 Curitiba 8405-6880. O curso vai ser dado aqui. E, olha, o preço para isso tá muito barato, é uma coisa acessível. As pessoas vão ficar aqui, alguns ficarão em hotéisinhos aqui perto da minha casa. E as aulas serão dadas na minha própria casa. 8405-6880. No 041 Curitiba. Ou 3262-0100. Tá bom? Anota esses dois telefones. 041-8405-6880. 041-3262-0100. Agora vamos atender quem está na linha aí. Alô? Oi. Alô? Alô? Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente. Quem está falando? Oi. Eva. Eva? Thaís. Eu queria só... Eu vou falar Thaís? rápido. No Skype tá acabando. Eu queria... Alô? Eu queria saber, Ari, algum dia a possibilidade... Oi? Tá me ouvindo, não? Estou ouvindo perfeitamente. Alô? Estou ouvindo perfeitamente. Então. Eu queria saber se você consideraria algum dia a possibilidade de se candidatar à presidência do Brasil. Mas nem que a vaca tussa. É isso. Mas nem que me pague muito bem. Por E quê? vocês não seriam, por favor, não sejam loucos de votar em mim. Se eu me apresentar candidato, não votem em mim. Porque eu sou muito competente para fazer o que eu faço. Tá certo? Eu sou muito competente para analisar as coisas, para explicar, para dar aula, para dar conferência, para escrever meus livros, explicar. Eu sou, como educador, eu sou o mais competente que eu conheço. Agora, como administrador, eu não sou capaz de administrar um posto de gasolina. Você vai me pôr na presidente da República? Você está doida, menino? Não faça isso. Tá bom? Não aconselho de maneira alguma. Agradeço a honra que você me dá, fico comovido de você ter essa confiança em mim, mas eu não teria. Tá bom? E acho que nisso eu sou muito diferente, que no Brasil está cheio de camarada que acha que é capaz de ser presidente da República. Até o Lula acha. Quer dizer, que é coisa mais louca. O nego acha mesmo que é capaz de ser presidente da República. Tá maluco, pô. Ele não é capaz de tomar conta nem da família dele, porque tá aí, filho roubando, irmão roubando. O cara não toma conta nem da família, vai querer tomar conta do país. Ora, pô. Tá bom. É só isso, então. Obrigada. Obrigado, Thaís. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Nós temos mais algumas mensagens aqui. Aqui. Na Aliel Mendes, de Portugal, diz o seguinte: na semana passada foi publicado um estudo pelo Culture and Media Institute que confirma que as mensagens da mídia estão minando os valores americanos, força de caráter, moralidade sexual, respeito a Deus. Olha, Naliel, isto é verdade e não é só esse estudo. Toda semana tem aparecido novas confirmações. Quer dizer, existe um plano deliberado desde os anos 50 de minar a moralidade pública nos Estados Unidos, baixar no nível moral e intelectual da juventude e fazer exatamente o que o Dr. Mabuse estava fazendo. Quer dizer, que você criar a inversão. O crime é a lei e a lei é o crime. O bem é o mal é o bem. Entendeu? Isto está... Eu recomendo para você o livro da Charlotte Iserbyt, que chama The Deliberate Dumbing Down of America. Quer dizer, a estupidificação deliberada da América. É um livro enorme, todo feito de documentos em facsímile, mostrando como foram discutidos e criados e discutidos esses projetos educacionais que estão acabando com a moralidade da juventude americana. Você vê, os meus filhos, tudo na escola secundária aqui, eles me contam cada coisa. Isso aqui tem essas fábricas, a educação oficial aqui, isso é uma fábrica de boiola, uma fábrica de frouxos, entendeu? Uma coisa horrorosa, entendeu? Mas tudo isso foi calculado, a começar pelo John Dewey. John Dewey foi um dos primeiros que inventou isso aí, entendeu? John Dewey foi... Ele era uma espécie de Paulo Freire, claro que era um Paulo Freire de alta qualidade, ele tinha cultura, até que o Paulo Freire não tinha. Paulo Freire era charlata mesmo, entendeu? Agora, o John Dewey não, era um charlata requintado. E a ideia era essa, note bem que houve, no século XX, 2 esforços unificados, planejados, de escala mundial, para erradicar
da cultura toda a referência ao espírito, à transcendência, a Deus. Quer dizer, 2 esforços para tornar o materialismo obrigatório. O primeiro foi feito, tá certo, por aquela putada da escola analítica, que era Bertrand Russell, Wittgenstein, etc, etc. Então eles inventaram uma enciclopédia, seria a enciclopédia de todas as ciências, que introduzia novas noções sobre a linguagem que eliminava qualquer possibilidade de referência à transcendência. Fracassou. Fracassou porque logo em seguida veio uma nova geração de filósofos infinitamente mais capazes do que eles, como o próprio Edmund Husserl, depois Xavier Zubiri, etc, etc, e foi um arraso e se esqueceu essa ideia, apagou. Agora tem outra, só que agora é de nível muito mais baixo. Agora quando você vê esse Richard Dawkins, Sam Harris, esse Daniel Dennett, etc, que são, falando em nome da ciência, vamos dizer, eles não têm sequer os requintes de lógica que tinham aquele pessoal. Quer dizer, o Bertrand Russell perto deles, né, é a diferença que tem, vamos dizer, entre um ser humano e um pinguim. Não é isso? Quer dizer, o Bertrand Russell, como filósofo, ele pelo menos domina tecnicamente o assunto, ele dominava as matemáticas, dominava a lógica, dominava a história da filosofia, e esse Dawkins não domina nem a área dele, né? Eu vi outro dia no YouTube aquela entrevista que a mulher pergunta assim: o senhor conhece algum exemplo comprovado? É aquela pergunta clássica de mutação de espécie, tá certo? Que tenha acrescentado informações em vez de diminuí-las, e o cara fica olhando pro teto que nem um bobo, pensando numa resposta e não acha. Então, charlatão é semi-analfabeto, né? Peraí, tem alguém na linha? Muito bem. Então, agora é a segunda onda. Tá certo? Então, isto tudo, vamos dizer, esse rebaixamento do nível da moralidade da molecada, foi proposital e vem junto com um plano mundial tipo Dr. Mabuse. Parece que é teoria da conspiração, tudo isso está documentado, os caras declaram que estão fazendo isso, pô. Eles declaram abertamente. E se você tem dúvida, né, você leia o livro do Lee Penn, P-E-N-N, que se chama False Dawn, a falsa aurora. Procure esse livro, está tudo documentado na nova religião mundial subscrita pelos Rockefeller, até por George W. Bush, quer dizer, todo mundo está aprovando essa coisa. É a religião do Satanás mesmo, é uma coisa grosseira, idiota, estúpida, monstruosa, tá entendendo? Quer dizer, indigna de confrontação, mesmo longínqua com as grandes tradições, o cristianismo, o judaísmo, até o próprio Islã. O que é isso, pô? Então, a humanidade, com isso, está sendo corroída a capacidade de discernimento, que é uma coisa preciosa que o ser humano tem. Você vê que na Índia, né, o discernimento é como se fosse uma deusa. A deusa viveca é o discernimento, tá entendendo? Se a gente perde isso, nós estamos liquidados, tá entendendo? E para nós, que somos cristãos e judeus, porque ele é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Vem a palavra sobre, acima, quer dizer, o senso de hierarquia, de que existe uma coisa essencial e uma coisa secundária. Existe o importante e o desimportante. Existe o valioso e o desvalioso. Se você perde isso, você já está descumprindo o primeiro mandamento. Está entendendo? Então, ela pode dizer, você descumpriu o primeiro mandamento, não adianta querer cumprir os outros, porque você não vai nem entender os outros. Quer dizer, já emburreceu de cara. Quer dizer, o primeiro mandamento é a garantia da inteligência humana. Prestem atenção. Se você se afastou disso, já emburreceu na mesma hora. Tá certo? Então, vamos lá, vamos ver o que mais. Tem um monte de mensagens aqui, mas acontece que esse assunto aí está ficando... esta semana aconteceu uma coisa maravilhosa. A Miriam Macedo, né, que é aquela moça que está brigando com o sistema Koch de ensino, ganhou a briga. Tá certo? Saiu até na Veja. Tá certo? Eu estou muito contente com isso, porque, vamos dizer, a briga toda ocorreu através do site www.escolasempartido.org, tá certo? Que é do meu amigo Miguel Najib, a quem eu muito incentivei quando ele começou com esta obra meritória. Ele estava no começo, estava meio desfeito, falou, não sei se vou conseguir alguma coisa. Miguel, vai em frente, você está com a razão, vocês vão ganhar, não só essa parada, como vão ganhar muitas outras. Então, parabéns, Miriam Macedo, parabéns, Miguel Najib, tá certo? E vão em frente. E o que precisar de mim nessa luta, contem comigo, tá certo? Agora, aqui...
Alguém me manda um artigo, André Nóbrega me manda um artigo do Frei Beto, não faça isso comigo, André Nóbrega, eu vou ter que ler essa coisa. Eu prometo que eu vou ler, vou ver se falo alguma coisa na semana que vem, mas eu preciso me preparar psicologicamente, porque assim, é uma besteira por linha. Eu já escrevi uma vez que a inteligência humana é constituída de tal modo, né, que o erro é sempre apresentado com mais brevidade do que a verdade. Quer dizer, é uma mentira. Para você dizer uma mentira, basta 2 palavras, tá certo? Agora, e para você desmentir a mentira? É um montão. Então, o Frei Beto, ele escreve essa mentira sintética, besteira sintética, e a gente, para desfazer isso, tem que ir linhas e linhas e linhas. Como eu não gosto, vamos dizer, de impugnar uma opinião assim, apenas com outra opinião, eu gosto de demonstrar, então, eu tenho que ter o trabalho inteiro, né, de analisar linha por linha, e às vezes nem vale a pena. Agora, outra coisa aqui, alguém também me manda... a Priscila Martoni aqui me manda uma mensagem dizendo que... Foi a Priscila ou foi... Peraí, agora não sei. Troquei os papéis aqui. É tanto papel que eu fico atrapalhado. Não sei se foi a Priscila ou se foi o Leonardo Schmidt Ávila que me mandou aqui. Há tempos eu vi um documentário gravado em VHS sobre uma pesquisa feita na Inglaterra constatando que peixes machos no rio estavam virando hermafroditas ou coisa parecida. Eu também vi uma pesquisa sobre o peru dos jacarés. Está diminuindo a olhos vistos. Quer dizer que parece que existe um fenômeno geral de efeminamento, né? É muito grave, cuidado. Amanhã você pode acordar e você já não é bem aquele, né? Agora, a gente está brincando, mas aqui isso está acontecendo mesmo. Tem pesquisa séria que não é nos peixes. O nível de testosterona da juventude americana está baixando formidavelmente. Porque se você pensa que esse negócio de movimento gay está só propaganda, não, existe uma indução geral a isso sob todos os meios, inclusive através, vamos dizer, de uma alimentação calculada, quer dizer, sob pretexto, né, de proteger a saúde, disso, daquilo, está efeminando os caras. É horrível, horrível, mas está acontecendo, está acontecendo. Agora, outra carta aqui. Comandante Bernardo Renault Baeta da Silva Maia. Tendo lido e ouvido seus artigos se coadunam perfeitamente com o que sou pessoalmente, com o que fui ensinado desde menino pelos meus pais, pelo avô materno, saudoso professor Dr. Valdemar Alves Baeta Neves, tenho lido e ouvido, gostaria de tê-lo como seu mais novo amigo. A honra é toda minha, comandante. Seja bem-vindo. Vamos lá. Bom, eu acho que acabou, né? Já são 8 horas, não há mais tempo para nada. Tem aqui um artigo do Boaventura de Souza Santos que, né, é uma delícia dele, é um dos seus primores do besteirol. Mas também, infelizmente, não vai dar tempo. Só queria lembrar uma coisa. O Lula fez 2 declarações essa semana. Primeiro, ele disse que o ato do Chaves de fechar o canal de TV é um ato democrático. E segundo, ele fez uma declaração dizendo que jamais defendeu o Chaves. Tá certo? Então, este homem tem língua dupla ele é natural, ele fala e desfala as coisas no dia seguinte, quer dizer, não tem o menor senso de responsabilidade, você é um sociopata, está entendendo? Por que botaram esse nego lá? Eu não daria ao Lula o emprego de porteiro. Porteiro, podia ser assim, vamos dizer, assessor de porteiro. Pode ser, mas tem que ter o porteiro para tomar conta dele. Agora, presidente da República, nem ele, nem esses ministros todos dele. Gilberto Gil, ministro da Cultura? Mas de que cultura? O que é isso? Na hora que pôs o Gilberto Gil, ministro da Cultura, acabou o Brasil, gente. Entendeu? Então, bom, peraí, tem mais um na linha, vamos ver se dá tempo. Alô? Alô? Hi, how are you? Fine, thanks. Who's speaking? You speak English? A few words. Okay, good. What is your radio station about? Do you understand my show? Are you able to follow my show in Portuguese? No, I don't understand a word. So, I will ask you a favor. Please, send me your message by email. My email is olavo@olavodecarvalho.org. Oh. Because most of our listeners don't understand English. And so I will have to answer you both in English and in Portuguese. Can you do this for me? Hello? Então, havia uma ligação e a ligação caiu. Muito bem, não temos mais tempo hoje. Eu não sei quem estava falando.
recebemos com muito prazer as mensagens em inglês, só peço que sejam enviadas por e-mail, tá certo? De modo que eu possa, vamos dizer, ter uma tradução com antecedência para poder ler em português e em inglês, tá certo? Facilita as coisas para mim. Então, tá? Então, olha, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Então, tá? Então, olha, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Então, tá? Então, olha, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Então, tá? Então, olha, muito obrigado a todos e até a semana